tarde, meu povo, tudo bem? Aqui quem fala sou eu, gente! Professor Alcides para muito mais química aqui no nosso canal. Deixa eu dar uma olhada aqui quem tá com a gente, ó. Pessoal de Baixa Grande, Lagoinha, Pimenteiras, Uruçuí. Vários polos aqui com a gente dessas cidades. Coisa boa. Boa tarde para você, meu povo, ó. No chat, participando. A Glória, minha amiga Érica, está sempre aqui. Boa tarde para você também. E aquele polozão top, o Polo Rosário. O pessoal de Pimenteiras já dando boa tarde aqui. Boa tarde para vocês, pessoal. Pimenteiras, o Polo 10 aí, ó. Abração. Hoje a gente vai dar continuidade. Na aula passada a gente estava falando de funções inorgânicas, certo? E Érica, show? Faz o seguinte. Na aula passada, pessoal, eu comecei a falar sobre... Eu só comentei fenômenos físicos e químicos e não fiz algumas questões. Então eu resolvi retomar só aquela introduçãozinha rapidinho, tá? E falar de fenômenos físicos e químicos, fazer algumas questõezinhas. Aí eu vou terminar algumas questões de bases que ficou faltando terminar. E aí eu falar de indicadores, ácidos bases e sais. Eu acho que dá tempo de falar de sais hoje. Hoje e amanhã falo sais e óxidos, viu? Finalizo uns pontos, vai dar tempo. Não se preocupe não, vai dar tudo certo. 2 horários, eu acredito que eu falo de todos hoje. Show? Então vamos lá, ó. Seguindo, só para relembrar, como eu disse para vocês, eu não cheguei a fazer questões dessa parte aqui, então eu quero fazer hoje. Só relembrando, fenômeno físico, ele não altera a natureza da matéria. E o fenômeno químico, ele vai alterar a natureza da matéria. Tem um detalhe interessante, que muito aluno sempre pergunta o seguinte... E professor, toda vez que mudar de cor, ocorrer uma reação química, pessoal, a mudança de cor, ela pode, na maioria das vezes sim, mas nem sempre. Então a gente tem que tomar esse cuidado, porque existem vários processos que ocorrem mudança de cor, mas não é uma reação química, tá bom? Por exemplo, você pode misturar dois sais que são solúveis, que um não reage com o outro, que tem cores diferentes. Se você misturar os dois, eles vão ficar com as duas cores misturadas, vão gerar uma outra cor, mas não é uma reação. Até porque os dois sais não reagem entre si, tá? Então existem algumas situações que a coloração não evidencia uma reação química, tá bom? Já em outras situações sim, por exemplo, quando o caso aqui da oxidação, a gente pode ver que ocorre uma mudança de cor na lata, que é um processo de oxidação, tá bom? Então só tome esse cuidado. A cor, ela ajuda muito na hora de você determinar se houve ou não a reação química, mas nem sempre, tá bom? Então, ó, então vamos fazer umas questõezinhas dessa parte que eu queria fazer, que eu não fiz na semana passada, para poder a gente seguir. Olha aqui, ó, nos diferentes materiais abaixo expostos ao ar, verifique-se que podemos dizer que são observados fenômenos. Então vamos olhar em cada um e dizer que fenômeno ocorre. Ó. Forma-se uma película escura na superfície do metal. É um fenômeno químico. Isso daqui está evidenciando um processo de oxidação, tá, gente? Película escura em metal, como você pode ver numa joia de prata, quando ela escurece. O alumínio com o tempo. O cobre, apesar de ser considerado um metal nobre, com o tempo ele vai ficando esverdeado, tá? Que é um processozinho de oxidação, tá bom? Então os metais, quando vão formando uma películazinha escura, geralmente é uma oxidação. Ó, bolinhas de naftalina diminuindo de tamanho é um fenômeno físico. Lembrem-se que a naftalina, como o gelo seco, como o iodo e a cânfora, são substâncias que, na pressão atmosférica, nas condições normais, elas sofrem sublimação, tá? E sublimação é um fenômeno físico, não esqueçam disso. É a passagem do estado sólido direto para o gasoso. O leite azeda é um fenômeno químico, significa que começou a estragar. Se começou a estragar, está sofrendo um processo de decomposição. Então, o fato dele azedar indica que substâncias estão sofrendo oxidação.
Tá? Então, a composição está mudando no leite. Ó, o outro, ó. Um espelho fica embaçado se respirarmos encostado a ele. Aqui é um fenômeno físico, gente. É uma condensação, tá? Beleza? Significa que está condensando. A mesma coisa que acontece, por exemplo, quando quem usa óculos e está de máscara, repara que sempre o óculos está embaçando. Quando você de manhãzinha cedo, o vidro de carro, o espelho, box, não importa, qualquer vidro, nesse período de manhãzinha cedo, costuma ficar embaçado, porque a temperatura está um pouquinho mais baixa. E aí, principalmente a respiração da gente, né? Quando a gente respira próximo, o ar que sai da nossa respiração condensa. Então esse é o processo de embaçar, é somente uma mudança de fase. Não esqueçam todas as mudanças de fase. Vamos lá. Fusão, solidificação, vaporização, liquefação e sublimação são processos físicos. Uma banana apodrece é um fenômeno químico. Desde o processo de amadurecimento até começar a apodrecer, as frutas estão mudando sua composição, apesar de não estar mudando o formato. Então tem que tomar esse cuidadozinho, tá bom? Então, ó, químico, físico, químico, físico, químico. Os processos que aparecem aí. Show? Ó, na segunda, considere as seguintes tarefas realizadas no dia a dia de uma cozinha e indique aquelas que envolvem transformações químicas. Quando fala em cozinha, eu já digo logo, é o nosso laboratório. É o laboratório que todo mundo tem em casa, tá? É a cozinha, ali a gente faz muitos processos químicos e também físicos nele. Primeiro, aquecer uma panela, gente, é um fenômeno físico. Você só está esquentando, tá bom? A panela só está sendo aquecida, tá? Não está mudando a composição e nada. Agora, acender um fósforo, aqui é um fenômeno químico, porque está havendo o quê? Uma combustão, e uma reação de combustão é um fenômeno químico, tá certo? Ferver água, fenômeno físico. A água só está mudando de fase, do líquido para o gasoso. O nome já diz, ó, queimar açúcar para fazer caramelo. Está mudando, ó. Então, fenômeno químico. Queimou, se queimou, mudou a composição, alterou algo. Alterou o processo, alterou componentes. Então, fenômeno químico. E fazer gelo é uma solidificação. Como toda solidificação, é um fenômeno físico. E a questão que é que a gente indique as transformações químicas que tem aí, ó. 2 e 4. No caso, letra B. Viu como é tranquilinho? Simples demais. Então, na segunda aqui nós temos letra B. De novo, seguindo. Vamos fazer mais uma. Olha essa terceira. A seguir temos 3 transformações. Analise-as dizendo se estão certas ou erradas. Vamos lá. Aqui tem as afirmações, vamos analisar cada um. A evaporação da água dos mares e dos rios é um exemplo de reação química? Não, gente. É um fenômeno físico. Show? A evaporação é um fenômeno físico, não é químico. Então, o primeiro item está equivocado. Item 2. Se misturarmos hidróxido de sódio com ácido clorídrico, formar-se-ão cloreto de sódio e água e teremos o exemplo de uma reação química. Correto. E o nome dessa reação, gente, é uma reação de neutralização. Um ácido com a base formando sal e água, tá? Que a gente vai ver daqui a pouco algumas reações dessas. Show? Amarelamento de papel é um fenômeno químico? Sim. O papel vai envelhecendo e com o tempo vai passando, ele vai sofrendo a ação do tempo e processos de decomposição, tá bom? Então aqui no caso, 2 e 3 estão corretas, 1 estava errado. Letra D. Sussa demais. Ó, gente, fenômenos físicos e químicos, como eu falei para vocês.
Questão de análise. Só observar se houve mudança na composição. Alterou a composição, químico. Não alterou, físico. Essa questão é legal. Quero ver se... Eu botei uma pegadinha aqui. Eu quero ver se eu pego vocês. Vamos lá. Júnior, joga 2 minutos aí para os meninos responderem. Mas espera aí, pessoal de Campinas. Boa tarde, pessoal de Campinas do Piauí, ó. Pessoal de Campinas e Pimenteiras que estão aqui no chat. A Érica também. Vamos lá. Bota a alternativa dessa quarta questão para mim. Voltou? Deixa eu ver aqui. A Érica já botou a letra B. Deixa eu ver aqui o pessoal de Pimenteiras e Campinas. Vamos lá. Botaram a letra B aqui também. Vamos ver. Ficou com dúvida, Érica? Não, tá certo aí. Vamos ver. Eu acho que você acertou, mas vamos com calma, ó. Primeiro lugar diz assim, ó. O bombril úmido, com o tempo, ele passa de acinzentado para avermelhado. Isso aqui é verdadeiro. É uma reação química, ó. Certo? Se você testar em casa, eu acho que não dá 24 horas, pessoal. Pegar um pedaçozinho de palha de aço, molha ela, põe do lado da pia. No outro dia você já vai ver ela toda avermelhadazinha. A oxidação zona que ocorre. Ó a letra B, ó. Eu vou pular B, já que você botou que é a letra B. Uma fotografia colorida exposta ao sol se desbota. Também é químico. Tá? Lembrando que numa fotografia os componentes químicos que reagem ali para aparecer todas as cores e a imagem é devido a uma fotólise, né? Reação na presença de uma luz. Então, se ela pegar muita luz, ela vai sofrer reações, tá bom? Água sanitária que descora a calça jeans. Também fenômeno químico. A água sanitária ali vai estar o quê? Atacando o material, no caso da tinta, que foi utilizado como corante para pintar a calça, pintar o jeans. Então é químico também. Banana cortada que escurece, ó, decomposição. Por que que a letra B é um fenômeno químico se aqui está falando que muda de cor? Vamos lá, ó.
Está dizendo que a lâmpada passa de cinza para amarelo esbranquiçado. Gente, isso aqui é um fenômeno físico. É a famosa lâmpada incandescente. A lâmpada incandescente, gente, ela tem um filamentozinho no meio dela que é de tungstênio, tá? O elemento químico que é feito aquele filamento, o metal, tá bom? O que é que está acontecendo ali? Na hora que você liga, tá? Na hora que você liga, você fornece energia, então ela vai ficar incandescente, ela vai começar a aquecer bastante. E como ela vai ficar, o filamento de tungstênio vai ficar muito quente, aí ele começa a emitir luz. Só que essa luz é somente a conversão da energia elétrica e energia luminosa, tá? Não está ocorrendo a reação química, a composição do filamento não muda, vai continuar sendo tungstênio, tá bom? Certo? Então, como vai continuar sendo tungstênio, como não muda a composição, é um fenômeno físico, por isso que é a letra B. Aí a Fernanda botou aqui, ó. A banana amadurece por causa do eteno, não é? É o acetilenozinho, o acetileno, viu? Que no caso seria o etino, que é o que libera. Quando você abafa as plantas, elas liberam esse gás, e esse gás ajuda no amadurecimento. É isso aí mesmo, viu? Então vamos seguindo. Na quinta, nós temos aqui o seguinte. Na ciência, qualquer transformação que ocorre em determinado sistema é vista como fenômeno que, para ser descrito, é necessário comparar estado inicial e final do sistema em questão. No caso, ele quer que a gente analise cada um e coloque como físico e químico. Por exemplo, respiração animal é um fenômeno químico. Você vai estar o que, gente? Vai estar ocorrendo a reação, onde nós vamos estar oxidando a glicose no nosso corpo, tá? Para produzir energia, e vamos liberar gás carbônico. E na fotossíntese vai acontecer o contrário. A planta absorve o gás carbônico com a luz, produz glicose e libera o gás oxigênio, certo? O avermelhamento da lã de aço umedecida também é um fenômeno químico. O aço vai sofrer oxidação, ele vai ficar de cinza e vai ficar avermelhado. Ele vai começar a oxidar, tá bem? Vai enferrujar o ferrozinho, tá? Olha o terceiro item. A extração do óleo de coco babaçu é um fenômeno físico. A única coisa que você está fazendo é pressionando a semente e retirando o óleo do seu interior. Você não está mudando a composição do material, tá? Você está fazendo uma separação. Então, gente, existem processos de separação de misturas que são físicos, mas também tem separações que envolvem reações químicas. Mas aquelas separações mais comuns, destilação, filtração, decantação, extração, tá? Essas separações são fenômenos físicos, tá certo? Não são fenômenos químicos. Show? Ó, destilação da água do mar também é físico. Você está separando a água do sal, tá bom? Utilizando a diferença no ponto de ebulição. Uma destilaçãozinha simples, beleza? Fenômeno físico. E a obtenção do gás oxigênio a partir do ar atmosférico também é uma destilação, só que essa é fracionada. Primeiro, você pega o gás, resfria ele e aumenta a pressão para provocar uma liquefação, né? Você vai fazer o ar ficar líquido. O ar na fase líquida, o que é feito? Você faz uma destilação fracionada e separa os componentes, o nitrogênio, oxigênio, hidrogênio, argônio e outros gases que estão na composição da atmosfera, tá bom? A sexta. Na sexta questão tem, ó, fenômeno químico é aquele que altera a natureza da matéria. Isto é aquele no qual ocorre uma transformação em qual alternativa não ocorre um fenômeno químico. Bom, primeira, formação de gelo no congelador. Já é a letra A. Formação de gelo, pessoal, é solidificação. E a solidificação é um fenômeno físico. Show? Porque, ó,
Queima carvão. Queima do carvão é químico. Amadurecimento de uma fruta também é químico. Azedamento do leite é químico. E ó, combustão é químico. Parafina, pessoal, para quem se esqueceu, é o nome que a gente dá para o material que faz a cera da vela, tá bom? E é aquele mesmo que o surfista usa nas pranchas. É o que sai lá no petróleo quando faz a destilação fracionada. A parafina. Como tem o nome combustão, é de boa. Não, eu percebi aqui, Érica, quando você botou a resposta, eu disse, opa, ela viu a palavra química e já marcou a primeira. Mas é o físico, então é por isso que é letra A, viu? Relaxa, relaxa. Vamos aqui, meu povo, na sétima. Diz assim, ó. Aquecendo uma fita de magnésio até a combustão, notamos o desprendimento de fumaça, restando um pó branco de óxido de magnésio. Gente, o nome já está dizendo, ó. Repara aqui, ó. Antes tu tinha magnésio. Aí vira óxido de magnésio. A composição alterou. Então você já sabe que é um fenômeno químico. Então, ó, letra A, C, letra E estão fora. E é um fenômeno químico, pois houve a formação de uma nova substância, letra B. O engraçado é que antigamente, sabia, Rosário? E você, Érica? O que acontecia antes, o pessoal quando ia famoso bater o retrato, o pessoal dizia, quando ia tirar fotografia, o flash antigamente era feito com magnésiozinho, um pauzinho de magnésio, né? Aí o flash antigamente era uma peça grandona onde botava o pó de magnésio, aí dava um pequeno choque. Aí o magnésio pegava fogo, né? Explodia de uma vez e dava aquele flashzão da explosão dele. Aí é por isso que tem muita foto que aparece as pessoas assustadas, fotos antigas. Foto de gente correndo, porque nunca tinha tirado a foto. Vinha um papoco, pensava que era uma bomba, um tiro. Aí, não, mas antigamente acontecia isso mesmo, era engraçado. Tanto que você vê que a maioria das pessoas, assim, essas fotos bem antigonas mesmo, tá todo mundo com o olho arregaladão, assim, porque eles davam um susto grande. Porque o magnésio, quando você queima ele, ele produz um brilho grande, mas ele explode, né? Aí o papoco, pô! Pé! O pessoal, Josh, é tiro! Aí corre. E aí hoje em dia, ó, flashzão, coisa mais simples do mundo, um LEDzinho, ó. Tecnologiazona avançando. Essa daqui é uma questão do Enem, ela é mais antiga, mas é de fenômeno físico e químico. Eu coloquei só para vocês verem como de vez em quando, por mais simples que o assunto seja, sempre cai alguma coisa. Então, ó, essa é de vocês. Qual é a letra? 2 minutinhos, joga aí, Júnior.
o pessoal aí que tem um polo aí que é só a letra S, me diga quem são vocês, onde é que vocês são. O pessoal de Pimenteiras, D, pessoal do polo S botou D, Érica Zona também. Vamos lá. Ó, seguinte. Letra D, vamos ver aqui, ó. Produtos de limpeza indevidamente guardados ou manipulados estão entre as principais causas de acidente doméstico. Isso é verdade. Leia o relato de uma pessoa que perdeu o olfato por ter misturado água sanitária, amoníaco e sabão. Meu Deus do céu, eu não queria limpar não, eu queria fazer uma bomba. Para quem não sabe, meu povo, o pessoal de Coivaras, boa tarde para vocês. Ó, para quem não sabe, gente, tem alguns produtos, principalmente quando você mistura água sanitária com alguns desinfetantes. Não façam isso, pelo amor de Deus. Não é que você vai fazer uma bomba não, mas dependendo da composição do desinfetante e da concentração da água sanitária, ele pode liberar um pouquinho de vapor, um vapor de cloro, e aquele vapor ele é muito corrosivo, é muito perigoso. Pode agredir a mucosa, no caso a boca, o nariz, os olhos, tá? Então, produto de limpeza tem que evitar misturar. Use separados mesmo, viu? Negócio de misturar, principalmente amoníaco, água sanitária, desinfetante, não misturem de jeito nenhum, certo? Porque é perigoso. Realmente o amoníaco, muita gente usava em concentração baixa, né? Eu não sei qual foi a concentração que foi usada aí, mas dependendo da concentração, não é recomendado, viu? Eu digo logo, cuidado com as coisas que você mistura e as substâncias que você está usando. Então, ó, olha o que ele menciona aqui, que a mistura começou a ferver, certo? E começou a sair uma fumaça asfixiante. Não conseguia respirar e meus olhos, nariz e garganta, como eu falei para vocês, ó, região de mucosa, vai acabar ardendo, ó. Começou a arder de maneira insuportável. Saí correndo procurando a janela aberta para poder voltar a respirar. Show! Aí ela pega e diz o seguinte, não, show o que aconteceu não, show que a gente entendeu a pergunta, vamos lá. As substâncias químicas presentes nos produtos de limpeza evaporaram? Não foi evaporação, tá, gente? Tá claramente aí que ocorreu uma reação química. Com a mistura química houve a produção de uma solução asfixiante. Gente, falou que foi uma fumaça. Fumaça e não uma solução aquosa, ó. Solução aquosa seria um líquido e está dizendo que isso é uma fumaça. Então, B está errado. C. A substância sofreu uma transformação em contato com oxigênio? Não, a reação foi clara. Aí foi a água sanitária com amoníaco e o sabão em pó. D. Com a mistura houve transformação química que produziu rapidamente gases tóxicos. Letra D, a resposta correta. Tá? Essa aqui, gente, é uma questão boa até para falar para vocês, que produtos de limpeza, como eu já falei na aula anterior, eles têm característica de substâncias básicas, tá bom? E algumas substâncias básicas são corrosivas. Eu até botei o exemplo lá o diabo verde, aquela solução que é colocada em pia para ajudar a desentupir. E é altamente corrosivo. Tem que tomar muito cuidado, principalmente criança, chegar perto daqui dali, meu Deus do céu, aqui dali causa acidentes horríveis. Então, produto de limpeza são substâncias que geralmente têm bases fortes, então tem que tomar muito cuidado na manipulação, tá? E também, caso se for misturar com alguma outra coisa, evite. Show? Então, gente, como eu falei para vocês, finalizando aqui, eu vou fechar as últimas questões de bases que ficou faltando da aula anterior, para a gente continuar o assunto, tá bom? Só para relembrar, bases são substâncias que sofrem dissociação, liberando em solução aquosa o OH-, segundo nosso amigo Arrhenius, tá certo? Então, liberou OH- é uma base. Show? Então vamos lá para as questões, vamos finalizar. Ficou faltando algumas para a gente terminar e eu quero continuar o assunto. Nona. Uma das etapas do tratamento da água e do esgoto é o direcionamento da água contendo flóculos de impurezas para tanques de sedimentação ou decantação, onde o material sedimentado acumula-se no fundo do tanque formando um lodo gelatinoso que é removido pela parte inferior.
Normalmente realiza-se essa etapa numa reação de formação de um precipitado gelatinoso de hidróxido de alumínio, que dissolve as partículas de impureza suspensa. Sabendo-se que um dos reagentes utilizados é cal hidratada, pode-se concluir que o nome dessas substâncias são, respectivamente... Gente, além da cal, essa reação também pode ser feita, além do alumínio, pode-se usar o ferro também, tá? Mas qual é a outra substância? É o seguinte, é uma base, o hidróxido de cálcio é usado, e é usado um sal, o sulfato de alumínio. Essas duas substâncias são misturadas, elas vão reagir e vai haver a formação do hidróxido de alumínio, certo? E o sulfato de cálcio. Como o sulfato de cálcio é solúvel, fica na solução, e o hidróxido de alumínio, ele forma um precipitado branco e gelatinoso. Ele é gelatinoso, ele parece uma colazinha aí. O que é que ele faz? Ele faz com que os pequenos grãozinhos vão se unindo, formando grãos maiores, facilitando assim a decantação. O nome desse processo é a floculação. Isso aqui é o que é utilizado nas estações de tratamento de água. O nome das substâncias quais são? Vamos lá. É o hidróxido. Deixa eu apagar aqui para botar o nome de cada um. A questão quer saber os nomes. Então é hidróxido de cálcio. Lembrando que o cálcio, pessoal, é o metal de inox fixo. Então a gente não precisa colocar o inox. É só botar hidróxido e o nome do elemento, de cálcio, tá bom? E o nome da outra substância é o hidróxido de alumínio. A questão queria saber o nome dessas duas bases, viu? De alumínio. As outras duas substâncias que aparecem são sais. Um é o sulfato de alumínio, o outro é o sulfato de cálcio. Mas a questão queria saber só o nome das duas bases, que aí no caso é o hidróxido de cálcio e hidróxido de alumínio. Lembrando que a regra de nomenclatura depende do NOx. Família 1A, 2A, alumínio, zinco e prata tem NOx fixo, então tu só coloca o nome hidróxido de e o nome do metal. Agora, quando você tem metais com NOx que variam, você tem que ver qual o NOx, aí coloca o nome hidróxido de, o nome do metal e a oxidação do metal. 1, 2, 3, 4, depende do NOx que aparecer, tá? Então vamos seguindo. Olha aqui a 10ª. Quais são as fórmulas das bases formadas pelo ouro 3+, ferro 2+, chumbo, sódio e Mn4+? Vamos lá. O hidróxido de ouro é o AuOH3. Então aqui, ó, a gente já vai cancelar letra A, B e D. O hidróxido de ouro 3 é AuOH3 por causa da carga. Gente, é só olhar para a carga. Lembrem-se que a hidroxila é -1. Então, quando for formar o composto iônico, o metal fica do lado esquerdo, o ametal do lado direito. No caso, o ânion. Aí você faz o quê? A formulação invertendo a carga do cátion, vira índice do ânion e vice-versa. Por isso que a fórmula fica AlOH3. É muito simples montar a fórmula de uma base, porque basta você olhar para a carga do metal. Porque a carga da hidroxila vai ser -1, tá? Então é só colocar a carga do metal como índice da hidroxila. Show? Por exemplo, hidróxido de ferro 2 é FeOH2, tá? Hidróxido de chumbo 2 é PbOH2, beleza? Hidróxido de sódio é NaOH. Show? E por último, hidróxido de manganês é o MnOH.
OH4, que vai dar a letra E. Então aqui estão as fórmulas. Só lembrar, pessoal, base é composto iônico. Como é que eu monto a fórmula de um composto iônico? Olha para a carga do metal e a carga do metal e inverte. O índice de um, a carga de um vira índice do outro e vice-versa. Do jeito que eu fiz ali com hidróxido de alumínio, você faz do mesmo jeito para os outros. Mas a base tem um facilitadorzinho que eu acabei de dizer. A carga da hidroxila é menos 1. Tá bom? Então basta tu olhar para a carga do metal e colocar o valor do lado da hidroxila, tá bom? Se a carga for 1, é só escrever o metal, no caso do sódio, Na, OH. Não tem segredo. Ah, professor, mas a carga é 2. Pronto, se a carga do metal é 2, Fe, coloca o OH em parênteses e o 2 lá como índice. Só fazer isso, tá bom? Continuando. A questão 11 diz assim, ó. Foram feitas as seguintes afirmações. Os produtos ingeridos pelos alunos, limão, vinagre, leite magnésio e soda cáustica, são todos ácidos porque são corrosivos? Bom, o limão é ácido e o vinagre também, mas não são corrosivos. Cuidado, que tem ácido e base corrosivas, sim, mas os fortes. Os fracos não são, tá bom? E leite de magnésio e soda cáustica são compostos básicos. Por isso que o item 1 está errado, dizendo que todos são ácidos. Os 2 primeiros são ácidos e os 2 últimos são bases, tá bom? Soda cáustica é o hidróxido de sódio e o leite de magnésio é o hidróxido de magnésio. MgOH2 aqui e aqui é o NaOH, tá? 2. Tanto o leite magnésio como a soda cáustica são compostos alcalinos? Sim. O termo alcalino ou álcali é também usado para expressar substâncias de características básicas, tá bom? Gravem logo. Base ou material alcalino, mesma coisa. 3. Soda cáustica é uma base forte? Sim. O leite de magnésio é uma base fraca? Sim. Isso ajuda a entender porque o leite de magnésio pode ser ingerido e a soda cáustica não? Perfeito, item 3. Ó, pessoal, mais uma vez. Nós não consumimos, não ingerimos produtos que têm característica de serem fortes, tanto ácidos quanto bases, tá? Ácidos e bases fortes não são ingeridos, só os fracos. Show? Porque ácidos e bases fortes têm a característica de serem corrosivos. E ninguém quer ser corroído, né, gente? Então, por isso que não se consome. 12. Essa daqui é boa, ó. Na decomposição térmica do calcário, que é uma misturazinha de reação química com funções inorgânicas. Vamos lá. A decomposição térmica do calcário obtém-se um gás e um sólido branco, chamado cal viva, ou virgem, que por sua vez, ao reagir com água, forma a cal extinta. É o seguinte, gente, ó. A decomposição de todo o carbonato, no caso aqui, ó, aqui é o carbonato de cálcio, a decomposição térmica dele vai formar o óxido de cálcio, e liberar gás carbônico. Vai sair o gásinho aí, tá? Se você botar o gás carbônico para borbulhar na água, vai formar ácido carbônico. Só que o óxido de cálcio em água, todo o óxido básico em água, vai formar uma base. Óxido de cálcio em água vai formar o hidróxido de cálcio, letra B. Vamos supor, professor, mas eu não conhecia a reação, mas ele colocou o nome cal extinta, tá? Cal extinta ou cal hidratada, certo? Cal extinta ou cal hidratada é o hidróxido de cálcio, tá? A cal viva ou cal virgem é o óxido de cálcio, tá bom? Isso aqui que a gente chama de cal, essa aqui, ó. Aí aqui é a cal hidratada ou cal extinta. Show?
Beleza, Érica? A letra E, Érica, seria a resposta correta se a questão perguntasse se borbulhar CO2 em água, o que é que acontece? Aí formasse carbônico, que seria a letra E. Perfeito, perfeito. Exatamente, exatamente. Exatamente, Érica, é isso aí mesmo. Vamos lá, ó. Ah, essa daqui é boa. Vou deixar pra vocês. Joga aí, Juninho. 2 minutos pros meninos. Joga a alternativa pra mim aí, pessoal. Todo mundo, pessoal de Coivaras, Pimenteiras, Vamos ver, vamos ver. A Érica, você ficou com dúvida. Vamos lá, vamos pra cima. Diz o seguinte, ó. As donas de casa usam no dia a dia inúmeras substâncias químicas em suas residências nos afazeres domésticos. Uma das substâncias que é utilizada pelas donas de casa é a soda cáustica, utilizada para desentupir as pias e ralos. A soda cáustica é encontrada naquele produto lá que eu comentei com vocês, tá bom? Aí diz assim, ó. Letra A. É um produto extremamente corrosivo devido à sua forte... Pessoal, até a palavra forte estava tudo certo. Quando colocou acidez, letra A ficou errado. Soda cáustica é uma base. B. Tem caráter muito alcalino, mas não é corrosivo. É muito corrosivo, meu povo. Soda cáustica. Letra B, fora. Vamos lá. Provoca queimaduras na pele e deve ser usado com muito cuidado, mesmo em ambiente doméstico. Isso é verdade, pode ser a letra C. Vamos ver as outras alternativas. Eu vi aqui que a Érica, o pessoal de Coivaras, botou a letra C. Vamos ver as outras e eu volto para ela. D. Pode ser obtida por processo de cristalização da água de ambientes marinhos. Gente, a água do mar a gente vai encontrar cloreto de sódio, que é um sal, não é o hidróxido de sódio. Letra E. Sua facilidade em dissolver gorduras nos ralos e pias deve-se ao fato da mesma ser uma substância muito volátil. Gente, se tivesse colocado que é pelo fato de gorduras serem ácidos graxos e a soda cáustica uma base, aí aconteceu uma reação, estava correto, mas muito volátil, não. Lembrando que volatilidade é a facilidade que a substância tem de passar da fase o quê? Líquida para o vapor. E a soda cáustica é um sólido, tá bom? Então a resposta, letra C. Ela tem que ser usada com muito cuidado, que provoca corrosão, tá? Apesar de ter muita utilidade em ambiente doméstico, mas é uma substância complicada.
A soda cáustica, Érica, é o hidróxido de sódio. É o NaOH. A sua forma impura. A soda cáustica é o hidróxido de sódio, mas não é 100% hidróxido de sódio. Está impuro, né? Tem outras misturas ali. Mas a base dele é o hidróxido de sódio. Show? Então vamos seguindo. Deixa eu ver se tem mais uma. Opa, tem mais uma aqui. Ele coloca, ó. O hidróxido de sódio, muito conhecido como soda cáustica, é produzido pela eletrólise da salmoura bruta obtida por dissolução de sal marinho ou de jazidas subterrâneas, salgema em água. É amplamente empregado na fabricação de sabões e detergentes de fibras e de plásticos, de vidros, de substâncias petroquímicas, entre outras. Gente, soda cáustica é aplicado em vários locais, como você pode ver. Sua classificação química como base forte é responsável pelas suas diversas aplicações porque, vamos lá, não se dissolve em água, gente. Dissolve bem e é uma dissolução exotérmica, esquenta bastante, tá? Reage para formar cristais de sal em água? Não reage na água, dissolve na água, viu? Não conduz corrente elétrica. Meu povo, conduz sim. Lembre-se que é um composto iônico, quando dissolve em água, libera íons. Íons livres, conduz corrente elétrica. Não reage com ácidos. Meu povo, é uma base. E toda base reage com um ácido, tá? A resposta é letra E. É porque tem um alto grau de dissociação e libera com facilidade o íon hidróxido, tornando assim uma base forte, corrosiva e tem que tomar um cuidadozinho ao mexer com ela, tá? Então aqui fica a letra E na questão 14. Agora vamos falar um pouquinho sobre os indicadores. Antes de falar dos sais, vamos falar de indicador. Indicador, gente, é um conjunto de substâncias químicas que elas alteram sua coloração quando você muda o meio, o pH do meio. Quando o pH está ácido, tem uma coloração. Quando o pH vai mudando para o meio básico, tem outra coloração, tá? Existem diversas substâncias indicadoras, várias mesmo. Tem umas que a gente consegue extrair de maneira natural, bem facinha. Vou até dar uma experiênciazinha para vocês, ó. Vocês podem fazer o indicador ou com repolho roxo, ou quando você pega o feijão preto, aí deixa ele de molho por muito tempo e pega aquela água que escurece. Você consegue fazer indicador daqui dali também. Mas que eu acho que o repolho roxo é o mais fácil. Você pega um pouquinho de repolho roxo, macera ele aí, machuca ele na água ou faz uma soluçãozinha, bate no liquidificador e peneira, ou coa numa peneira ou num pano. E aquele sucozinho roxo que sair, você pode brincar para fazer teste aí de indicador. Pinga no sabão, pega um pouquinho de detergente. Você pode colocar num refrigerante, colocar no vinagre. E você vai ver que ele muda a coloração. As cores que aparecem é azul, verde e o próprio roxo. Tem várias colorações, tá? Exatamente, o repolho. Dá para fazer do feijão preto. Dá para fazer com lapachol. O lapachol, você obtém ele da casca do ipê. A árvore, o ipê amarelo ou ipê branco. Você pega aquela casca do ipê, aí você pega a casca do tronco, né? E quebra ela e machuca e mistura com álcool. Álcool normal, álcool etílico. Esse álcool que a gente compra no comércio. Aí deixa por um tempo o álcool, né? Mas tampa, que é para o álcool não evaporar. Aí depois filtra ou coa. Aí você retira o extrato do lapachol, que ele fica, se eu não me engano, é vermelho em meio ácido e amarelo em meio básico. O lapachol fica muito bonito da casca do ipê. Então você consegue fazer indicadores com substâncias que a gente encontra, não muito difícil de encontrar no dia a dia, tá? Só que tem os indicadores que são aqueles que são sintetizados, são substâncias que já são reconhecidas há muito tempo, então elas são produzidas em laboratório, como a fenolftaleína, o negro de ariocromo T, o azul de bromotimol, o alaranjado de metila, o papel de tornassol.
Tem vários. Mas tem alguns que são mais comuns, tá? E esses mais comuns eu vou mostrar para vocês. Agora, eu digo para todo mundo, fenolftaleína, tu tem que ter ela na mente. A fenolftaleína é o indicador mais utilizado. Então tem que ficar com ele gravado e eu vou já mostrar. Bom, como você pode ver, o indicador a gente tem que se basear na escala do pH, onde 7 é neutro, menor que 7 é ácido, maior que 7 é básico. No pH, show? Tanto que eu gosto de usar o seguinte exemplo. Sucos, aqueles sucos de frutas cítricas, tem o pH ácido. Produtos de limpeza tem o pH na região básica. Olha aqui o leite é um pouquinho menor que 7. A água do mar é um pouco maior que 7. Vinagre, suco de limão, ácido, tá? Eu gosto até de usar o exemplo da urina, tá bom? O da urina é o seguinte, porque a urina tem ureia, a ureia é básico. Aliás, a urina tem acidezinha, tá? Apesar da ureia ser básica. O venenozinho, tá? A urina tem um pH um pouco o pH um pouco abaixo de 7. Aí aquele veneno das águas vivas, tá? Ele tem um caráter básico. Então, se um dia você sem querer sofrer um acidente, pessoal, e não tiver uma Coca-Cola para jogar em cima ou um vinagre, faça xixi, que você vai cortar o efeito, viu? Ah, exatamente, dá para fazer mesmo uma experiência. Eu tinha um kit, Érica, mas o meu kit eu já gastei todo, eu nunca repus. E tá até difícil de encontrar algumas substâncias hoje. Eu fui tentar comprar na internet depois. Menino, o preço subiu demais, que eu levei foi um susto quando eu vi. Mas eu tenho uns kitzinhos daquele lá em casa, mas eu tenho que algumas substâncias acabaram, eu tenho até que comprar para voltar a fazer umas experiênciazinhas. O Rosal tem mesmo, já viu dele. Viu? Então, ó, vamos ver alguns indicadores. Papel de tornassol. O papel de tornassol também tem um papel indicador, gente. São diferentes por cada substância que usa, tá bom? Porque o papel indicador, ele tem várias substâncias diferentes, aí você consegue observar a variação. O tornassol só é uma, tá? É uma folhinha vermelha e uma folhinha azul, certo? Se você coloca a folhinha azul, ela se mantém azul, é porque o meio é básico. Se ela muda para vermelho, é porque o pH é menor que 7. Então basta você gravar. Vermelho é ácido, azul é básico. Você pega a folhinha, colocou na substância, ela conservou a cor. Se ela conservar a cor vermelha, ácido. A cor azul, básico. Se a cor mudar, é porque o pH é o contrário daquele que está aparecendo, tá bom? Papel de tornassol. Aí, a fenolftaleína, isso aqui eu acho que é o que vocês têm que gravar. Ela fica desse jeitinho aqui mesmo, ó. Aqui é quando o pH está acima de 8, certo? E aqui é quando está abaixo de 8. Qual é o problema dos indicadores? Não existe um indicador exatamente com pH 7, tá? Tem indicador que tem um ponto de viragem próximo de 7, mas não igual a 7. Por isso que é interessante que a gente mantenha o seguinte: sempre utilizar dois indicadores. Um onde a faixa de viragem é acima de 7 e outro onde a faixa de viragem é menor que 7. Assim, você tem certeza do meio, se é ácido ou básico daquela solução que tu está analisando. Por quê? Como a fenolftaleína só vai mudar de cor em 8.2, você tem que lembrar que o pH neutro é 7. Ainda tem esse espaço aqui entre 7 e 8.2, que é básico. Só que nesse meio aqui básico, a substância vai ficar como? Incolor. Aí pode acabar confundindo você e fazendo você dizer que o meio é ácido e não é. É por isso que a gente sempre usa dois indicadores. Mas claro que quando uma questão for te cobrar uma solução hipotética, uma situação X, tá? E ela botar só um indicador, é porque ela quer só que você saiba que no pH, quando tiver rosa, é básico, tá? E quando tiver incolor, meio ácido. Lembrando desse detalhezinho que eu citei para vocês, tá? Tem que haver
uma correçãozinha, tem que usar outros indicadores para ter a certeza. A fenolftalina ela só te dá a certeza que o meio é básico. Se ficar rosa, é básico, não tem erro. E geralmente no incolor fica ácido, mas tem essa variaçãozinha aqui, ó, que nós temos que tomar cuidado. A Érica perguntando aqui. Érica, na cromatografia é um pouco diferente. Eu vou te explicar o que é a cromatografia rapidamente, ó. A cromatografia ela funciona assim. Você tem uma... Eu vou fazer em papel, tá? Porque existem variações da cromatografia. Pode ser em papel, em coluna, tem equipamento, né? A cromatografia, tu tem um papel que ele é polar, tá? Devido à celulose polar. E tu coloca um líquido aqui embaixo de baixa polaridade. Eu vou botar apolar, tá? Mas ele não pode ser 100% apolar, não. Aí tu coloca uma substância assim, ó, tu pinga uma amostra. Quando esse líquido aqui começar a subir pelo papel, ele vai arrastando as substâncias, certo? As substâncias que têm característica polar vão ficar mais presas no papel. E as que têm a característica apolar vão aparecendo na parte mais acima do papel. Então, como vai separando, vão aparecendo cores diferentes. Por isso que o nome é cromatografia, porque é a separação por cor. Por exemplo, quando você faz a cromatografia de uma... Você pega uma folha qualquer, uma folha de manga, esfrega no álcool, você vai ver a clorofila alfa, beta, caroteno, vê caroteno e tem outra substância que ainda vê também, que é uma laranja e uma amareladazinha. Você consegue separar na cromatografia, devido à diferença de polaridade, tá bom? Não é devido ao pH. Em indicador, a mudança de cor é por causa do pH. Na cromatografia, é porque tu está separando os componentes que têm cores diferentes, tá certo? Então, pessoal, ó, o tempo da nossa primeira aula está encerrando. Dá uma pausazinha, 2 minutinhos rapidinho. A gente volta já já e continua, tá bom? Voltamos já.